Deus não quer a sua performance, Ele quer o seu coração rendido. Eu sei que isso é uma verdade que é difícil de entrar na nossa cabeça, porque nós somos pessoas aceleradas. Nós vivemos em uma geração totalmente acelerada, onde somos cobrados o tempo todo por produtividade, somos cobrados por estar produzindo o tempo todo. E o descanso e o descansar se torna algo quase que raro nos dias de hoje. E nós também trazemos isso na nossa vida com Deus, onde nós achamos que precisamos da nossa performance, precisamos estar sempre performando, precisamos estar sempre produzindo para poder sermos úteis para Deus. Mas com Deus não é assim, com Deus vale o coração rendido. E eu quero compartilhar nesse vídeo com vocês uma experiência que eu vivi com Deus em relação a isso. Um confronto que eu tive com Deus, que Deus teve comigo em relação a isso. E esse vídeo vai ser mais um bate-papo, eu vou compartilhar minha experiência com Deus. E eu espero que fale ao seu coração. Eu espero que seja aquilo que você está precisando ouvir nesse momento. Talvez você está tão acelerado quanto eu estava e precise ouvir Deus falando com você. Antes eu quero deixar claro que se ficar tremendo é porque eu tô segurando com a mão. Eu não tenho um tripé, essas coisas. Eu tô segurando com a mão porque eu quero mais uma conversa mais íntima, assim, bate-papo. Então se ficar tremendo é por isso que meu braço tá cansando. Enfim, há mais de um ano atrás eu tava passando por uma fase muito difícil da minha vida. Eu imagino que a fase mais difícil, sabe? Tanto internamente, eu tava em um conflito interno muito grande dentro de mim. Então, tanto internamente como na minha vida como um todo. Eu tinha acabado de ter filho, então eu tava passando por aquela fase dos hormônios à flor da pele. E eu não sei vocês que estejam me ouvindo, que são mães, mas quando nós temos filho, eu não sei, parece que automaticamente nós queremos virar super-heroínas, queremos dar conta de tudo. O que é um erro muito grande. Porque Deus não nos fez super-heroínas. Deus não nos fez invencíveis. Sabe, nós somos seres humanos, nós não precisamos dar conta de tudo. E tá tudo bem. Na verdade, é uma cobrança que nós temos dentro de nós por causa do meio que nós vivemos. Se você se dá ao luxo de descansar, você é preguiçosa. E isso mexe com o nosso psicológico, porque nós mulheres somos cobradas desde a infância que não podemos descansar, que temos que dar conta da casa. Então nós crescemos com essa mentira enraizada na nossa cabeça e nós tomamos isso como verdade e levamos por muito tempo. Então quando eu tive filho, eu passei por essa fase de querer dar conta de tudo. Até porque quando eu estava grávida, eu ouvi de uma pessoa próxima: e agora, o que vai ser dos teus sonhos? Porque eu estudava para concurso na época. E agora, o que vai ser dos teus sonhos? E eu falei, nossa, continua do mesmo jeito, né? E a pessoa falou assim que não era possível realizar sonhos depois de ser mãe. Então, inconscientemente, aquilo ficou na minha cabeça e eu queria provar para todo mundo que eu dava conta de tudo. Que eu era capaz, sabe? E aquilo me sugou. Sugou as minhas energias, sugou a minha paz. E eu vivi por um conflito interno muito grande. Não só em relação a isso, como minha vida espiritual, minha vida como um todo. Mas, voltando para esse assunto, eu queria dar conta de tudo. Queria dar conta, ser uma perfeita mãe. Eu queria dar conta da casa. Eu queria ser a melhor esposa. Queria ser a melhor dona de casa. E ainda queria dar conta de estudar 5, 6 horas para o concurso, igual eu estudava antes. E ainda queria dar conta da minha vida com Deus. Então você já imagina, foi um colapso, sabe? Eu não conseguia render em nada, porque quando a gente se cobra muito e a gente quer fazer muito, a gente não acaba fazendo bem nenhuma coisa. Então eu vivi um colapso interno, sabe? E eu não conseguia dar conta de nada. Eu não conseguia dar conta do meu filho, eu não conseguia dar conta da casa, eu não conseguia dar conta de ter uma vida com Deus, sabe, frutífera, de realmente sentar, orar, ler a Bíblia. E ter aquele momento eu não conseguia estudar para concurso, eu não conseguia nada.
Nada parecia que rendia, nada ia pra frente. E eu tava assim, a ponto de surtar. A minha sensação era essa, que eu iria surtar. E eu lembro que eu comecei a me acalmar, a cabeça começou a voltar no eixo, eu comecei a dizer, não, pera, Graziele, não é assim. Você não vai conseguir dar conta de tudo. E tá tudo bem, eu comecei a conversar comigo mesma. Só que teve uma coisa que eu comecei a negligenciar. Eu comecei a organizar toda a minha vida, mas comecei a negligenciar minha vida com Deus. E eu sentia lá no fundo que Deus tinha mais pra mim. Que tinha algo a mais pra eu viver, sabe? Eu não sei explicar. Era uma sensação que eu tinha. Deus já tinha usado pessoas, profetas, pra falar comigo. Já tinha usado a sua palavra. De que Ele tinha algo na minha vida. Mas eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia ser a pessoa que eu precisava ser pra alcançar o que Deus tinha dito. Eu tava muito longe disso. E eu ainda estou, né? É um processo de construção. E eu lembro que eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia encaixar no meu dia momentos de oração, momento de leitura da palavra, mas que na verdade, gente, é falta de prioridade. A gente se cobra muito em outras coisas, a gente quer ser perfeito nas outras coisas, mas a gente negligencia a vida com Deus, sendo que ela deve ser e ela é a mais importante. Ela é a parte mais importante. Então eu tava começando a dar conta do meu filho, a ser uma boa mãe na realidade que eu me encontrava. Tava começando a conseguir dar conta da casa, conseguir dar conta de estudar. Mas eu tava negligenciando a parte mais importante da minha vida, que era a minha comunhão com Deus, que era a minha intimidade com Deus. Só que eu sentia lá no fundo aquele desejo por mais. Eu sentia que eu não tava fazendo certo, só que eu, sabe, acho que eu precisava de um chacoalhão, de um tapa na cara de Deus pra eu poder acordar. Porque eu sabia que tinha a mais, Deus estava me chamando a mais, mas eu não conseguia me levantar. Essa é a realidade. Eu tava realmente deixando pra depois. E eu lembro que eu orava a Deus todos os dias, mesmo assim. Não aquela oração fervorosa, mas eu orava a Deus. Eu falava, Deus, eu não sei. Sabe, tem alguma coisa que tá travando minha vida. Eu sinto uma inquietação dentro de mim. Porque mesmo que eu tivesse começando a dar conta dessas outras coisas, mas eu sentia uma inquietação dentro de mim. E eu não sabia o porquê daquela inquietação, eu não sabia de onde vinha aquela inquietação. E eu dizia, Deus, eu quero viver as coisas que o Senhor tem pra mim. O Senhor falou que tem isso pra eu viver, mas eu quero viver, eu tô me esforçando. Eu achava que por eu orar pelo menos uma vez por dia, eu estava me esforçando. Tava tão longe. E eu dizia, eu tô me esforçando pra isso. E eu não tô conseguindo viver, eu tô com essa inquietação dentro de mim, eu não sei de onde vem, eu não sei o que é, até que Deus resolveu falar comigo. E eu lembro, meu filho dormia mal nos primeiros meses, quer dizer, no primeiro ano todo. Ele dormia muito mal e eu ficava muitas madrugadas acordada com ele no colo. E eu não orava mais de madrugada, né? Porque antes eu orava e eu pensava assim, pra eu orar de madrugada eu tenho que, sabe, igual antes. Tá de joelho, porque na verdade é um erro que nós mães cometemos. Quando a gente é mãe, a gente acha que nossa vida vai ser igual antes, que a gente vai conseguir fazer as coisas como antes, e é puro engano, sabe? A gente se engana e a gente se sabota. Nossa vida não vai ser mais como antes. E é uma realidade que a gente tem que aceitar. E a gente tem que adaptar a nossa vida àquilo. E eu pensava assim, só vai valer se eu me ajoelhar, se eu tiver um tempo sozinha. Até que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, sabe? Eu passo a madrugada praticamente acordada, com o meu filho no colo, que ele acordava umas 10 vezes à noite. Então por que não aproveitar esse tempo que eu tô acordada de madrugada, muitas vezes com ele no colo, ou mamando? Por que eu não oro? Com ele no colo mesmo, sabe? Deus conhece nossa realidade. E foi isso que eu comecei a fazer. Ele tava ali mamando e eu aqui orando. E eu lembro até hoje, uma madrugada dessa, eu orando, e conversando exatamente isso com Deus. Deus, eu não sei, essa inquietação, eu não sei o que acontece, eu quero viver o que o Senhor tem pra mim, mas eu não consigo viver, sabe? E às vezes eu chegava a pensar que o que Deus tinha falado não ia acontecer, ou que não tinha sido Deus que tinha falado. Mas na verdade era uma falta de posicionamento meu.
Mas a gente não coloca a culpa em nós, né? Nós colocamos a culpa em Deus. O que Deus falou não vai acontecer, não foi Deus quem falou, e começa a vir a dúvida. E a gente alimenta essa dúvida. E ali eu tava fazendo exatamente isso. O Senhor falou, mas assim, eu não tô conseguindo. Tá muito longe de viver o que o Senhor falou. E eu lembro, nossa, até hoje, eu até chego a me emocionar quando eu lembro, porque foi tremendo, foi muito forte. E eu não ouvi uma voz, não. Mas eu senti dentro de mim, desse jeito. E eu ouvi, sabe, aquela voz tremendamente assim no meu pensamento, falando bem assim: enquanto você estiver vivendo como Marta, preocupado com todas as outras coisas, você nunca vai viver o que Maria viveu. Que é ficar aos pés de Jesus e aprender dele. E receber dele. Nossa, aquilo veio na minha mente assim, foi como um chacoalhão. E foi como se uma venda caísse dos meus olhos e eu passei a ver que eu estava ocupada, preocupada em dar conta de todas as outras coisas. E não estava tendo a vida com Deus que eu deveria ter. E assim eu nunca viveria o que Deus tinha pra mim. Porque pra gente viver o que Deus tem pra gente, nós precisamos ser a pessoa que nós precisamos ser pra viver aquilo. Sabe? Se Deus falou pra você que você vai pregar a palavra de Deus, como que você vai ser pregador se você não lê a Bíblia? Sabe? Nós temos que fazer a nossa parte também. Jesus disse pra Marta: Marta, Marta, estás preocupada com tantas coisas. Só que Maria, ela escolheu a boa parte, a parte que não lhe será tirada. Todas essas coisas passam. Todas essas coisas são inúteis. Mas as coisas do reino de Deus são eternas. E nós não vamos alcançar aquilo que Deus tem sendo pessoas negligentes com a vida com Deus, com a comunhão com Deus. Tem coisas que, tem inquietação que fica na nossa vida, que é Deus dizendo: filha, filho, eu tenho mais para você. Talvez você tá como eu estava, tão inquieta, com essa inquietação dentro de você. Tá dando conta de tudo, mas tem uma inquietação que está dentro de você, ou não está dando conta de nada. E exatamente Deus falando para você: eu tenho mais para você. Eu quero mais entrega, porque eu tenho algo para derramar sobre a tua vida. Eu quero mais renúncia, porque a quem muito é dado, muito é pedido. Eu quero mais renúncia, porque eu tenho muito para te dar. Eu preciso de mais entrega, eu preciso de mais oração, porque eu preciso derramar mais poder sobre a tua vida, porque o ministério que Deus tem na tua vida é grande e exige um nível de entrega grande. E muitas vezes a gente negligencia fazer a nossa parte. Deus faz uma promessa e a gente fica sentado de braço cruzado, achando que se Deus falou vai cair do céu, e não é assim. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos posicionarmos. Enquanto a gente não se posicionar, as coisas não vão acontecer, elas não vão cair do céu. Você, para ter o conhecimento da Bíblia que você precisa, para você poder pregar, para você ensinar outras pessoas, você precisa parar para ler. E para a gente ler e entender o que está escrito na palavra de Deus, nós precisamos ter comunhão com Deus, para que o Espírito Santo nos revele aquilo que está escrito. Muita gente lê, mas não entende porque não tem comunhão, não tem relação com Deus. Os mistérios de Deus são revelados a quem tem relacionamento. Então é necessário, não adianta a gente, dar conta da vida toda. Profissional, financeiro, conjugal, maternidade, não adianta. A gente vai dar conta de tudo, mas nós não vamos estar em paz, porque a parte mais importante nós estamos deixando de lado. E foi isso que Deus falou comigo, foi isso, esse chacoalhão que eu precisava, porque a partir dali eu comecei a me posicionar. Eu queria estudar 5, 6 horas para o concurso, e eu tirava 30 minutos para Deus. Você entende qual que é a diferença? E aí eu passei a diminuir. Passei a estudar menos
E passei a ter mais momento de oração, de leitura da palavra. Passei a orar mais de madrugada. Mesmo que fosse com meus filhos no braço. Sabe, a gente coloca desculpas pra fazer as coisas, diz que não tem tempo, que não tem como, mas na verdade falta prioridade. Porque se você for ver nas configurações do seu celular, quanto tempo você passa no celular? 5, 6, 7 horas. E quanto tempo você tira pra ler a Bíblia? 10 minutos, porque diz que não tem tempo, tem que ler ali correndo. Tem que ouvir ali um podcast rapidinho enquanto tá no ônibus, indo pro trabalho, porque não tem tempo pra ler a Bíblia. Será mesmo que não é tempo? Será que não é falta de prioridade? Será que não é porque a gente tá invertendo as coisas? Nosso erro é esse. Nós colocamos as outras coisas em prioridade e o tempo com Deus é, se tiver tempo, se der eu leio a Bíblia, se der eu faço uma oração, quando na verdade deveria ser o oposto. Não é nossa vida com Deus que deve ser encaixada na nossa rotina. É nossa rotina que deve ser encaixada na nossa vida com Deus. Porque a vida com Deus deve ser prioridade. Se der tempo eu estudo 30 minutinhos a mais. Mas se não der tempo, não vou abrir mão do meu tempo com Deus para isso. Acontece que nós invertemos os papéis, invertemos as coisas e nós queremos viver o que Deus tem. Sem fazer o que é importante, sem fazer o que é necessário, sem fazer a nossa parte, sem fazer o que nós devemos fazer. E aí nós cobramos de Deus. É Deus que está atrasado, é Deus que não quer fazer, é Deus que está demorando, é porque era mentira, porque não foi Deus que falou, sendo que é você que não teve um posicionamento. E esse vídeo é esse confronto de Deus falando pra você, eu tenho mais pra você. Mas é necessário você se posicionar. Fazer o que deve ser feito. Priorizar o que deve ser prioridade. Fazer a melhor parte. Porque a melhor parte não lhe será tirada. Todas essas coisas vão passar. Os filhos um dia vão crescer. A casa vai estar sempre ali para ser arrumada. Mas a vida com Deus, nosso tempo com Deus, deve ser importante. Que Ele nunca será tirado de nós. Muito pelo contrário. Quanto mais nós buscamos, mais nós recebemos dele. E é por isso que muitas vezes Ele nos sacode, porque Ele tem mais para nos entregar. Só que para a gente viver esse mais, nós precisamos fazer mais. Nós precisamos ser mais. Porque Ele tem muito mais para nos entregar. Amém. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa ter falado com você. E se Ele falou com você, curta, comenta, compartilha. Envia para alguém que precisa ouvir. Se inscreve no canal, porque eu estou sempre compartilhando aqui reflexões, palavras que o Senhor coloca no meu coração, minhas experiências com Deus também. E que Deus possa te abençoar. E até um próximo vídeo.